Seu lugar é no chão. Essas palavras ecoam na minha cabeça todas as noites antes de dormir. Nunca imaginei que no dia mais feliz da vida do meu filho, eu seria humilhada daquela forma. Meu nome é Marlene Peixoto. Tenho 72 anos e a história que vou contar mudou completamente o rumo da minha vida e da minha família. Ainda sinto o impacto do meu corpo contra o piso de mármore daquele salão de festas. A dor física foi momentânea, mas a dor na alma, essa permanece até hoje. Foram 300 pares de olhos me encarando, 300 respirações suspensas, um silêncio ensurdecedor enquanto eu, a mãe do noivo, estava esparramada no chão com meu vestido azul marinho de 15 mil expondo minhas pernas de forma constrangedora. Construí minha vida inteira com dignidade. Ergui a Joias Peixoto do zero, após ficar viúva muito cedo. Criei meu filho Fábio sozinha. Dei a ele a melhor educação que o dinheiro podia comprar. Arquiteto bem-sucedido, meu orgulho. E ali estava eu, humilhada pela mulher que ele escolheu para compartilhar a vida. A mulher para quem eu havia entregue de braços abertos não apenas meu filho, mas parte significativa da minha fortuna. O casamento aconteceu no Palácio Quitandinha, o local mais luxuoso de Petrópolis. Não poupei despesas. Queria que fosse perfeito. As flores mais raras, o buffet mais exclusivo, o vestido dela. Sim, eu paguei o vestido dela, vindo diretamente de um estilista francês. Gabriela parecia um anjo naquele vestido. Um anjo com chifres escondidos sob o véu, como descobri depois. Naquela manhã de sábado, acordei ansiosa. Minha irmã Dalva veio me ajudar a me arrumar. Você está linda, Marlene. Ela disse quando terminei de colocar meu colar de pérolas negras, herança da minha mãe. Senti uma pontada no peito, uma intuição talvez. Ignorei. Devia ser apenas a emoção de ver meu único filho se casando. A cerimônia na igreja Nossa Senhora da Glória foi impecável. Chorei quando meu filho entrou, tão elegante em seu terno. Chorei mais ainda quando ele olhou para Gabriela caminhando pelo corredor central, como se ela fosse o próprio sol. O amor nos olhos dele era palpável. Que tola eu fui por não perceber que os olhos dela não refletiam o mesmo sentimento. Na recepção, enquanto os convidados dançavam, notei trocas de olhares entre Gabriela e um homem alto, musculoso, que depois descobri ser seu personal trainer. Novamente, ignorei. Minha amiga Iracema, sempre mais perspicaz que eu, chegou a comentar: aquele rapaz não tira os olhos da noiva. Respondi que era natural, afinal, ela estava deslumbrante. Como poderia imaginar a profundidade daquela observação? Sempre tentei ser uma sogra discreta. Não queria ser aquela figura intrometida que os jovens tanto temem. Quando Fábio me apresentou Gabriela 8 meses antes, engoli minhas ressalvas. Ela era bonita demais, jovem demais, ambiciosa demais para meu gosto. Mas quem era eu para julgar? Talvez estivesse apenas projetando meus medos de mãe superprotetora. Durante o período de noivado, paguei o apartamento onde moravam juntos, um flat no centro de Petrópolis. Financiei as viagens românticas, inclusive a lua de mel antecipada em Santorini, na Grécia. Mãe, não precisava, dizia Fábio constrangido. Mas Gabriela sempre aceitava com um sorriso calculado que eu confundi com gratidão. Dona Marlene é tão generosa, ela dizia para todos. Agora entendo que aquilo não era um elogio, era um cálculo. Quando chegou o momento do jantar, os garçons conduziram os convidados às suas mesas. A mesa principal, claro, era para os noivos, os pais da noiva. Um casal simples do interior de Minas Gerais que parecia deslocado naquele ambiente luxuoso. E eu caminhei até lá, cumprimentando conhecidos pelo caminho, orgulhosa pelo evento magnífico que havia organizado. Gabriela estava de pé, conversando com algumas amigas. Nossos olhares se cruzaram. Por um instante, juro que não imaginei isso. Vi algo sombrio passar por seus olhos verdes. Um lampejo de desprezo? Raiva? Não consegui definir. Aproximei-me da cadeira vazia ao lado do meu filho. Ele sorriu para mim. Aquele sorriso que desde criança iluminava meus dias mais sombrios. Foi tudo muito rápido. Inclinei-me para sentar. A cadeira que deveria estar ali não estava mais. Gabriela, num movimento ágil, havia puxado. Meu corpo, já sem equilíbrio, foi ao chão.
O impacto foi brutal. Senti dor nas costas, no quadril, mas principalmente na dignidade. O ruído do meu corpo caindo chamou a atenção de todos. A música parou. As conversas cessaram. Lembro-me do silêncio. Aquele silêncio constrangedor que parece durar uma eternidade. E então, sua voz cortante, deliberadamente alta, para que todos ouvissem. Seu lugar é no chão. Alguns convidados ofegaram. Outros desviaram o olhar, constrangidos. Meu filho ficou paralisado. O rosto uma máscara de confusão e choque. Marina, a irmã de Gabriela, cobriu a boca com as mãos, horrorizada com o comportamento da própria irmã. O tempo pareceu congelar naquele instante. Eu, Marlene Peixoto, a mulher que enfrentou um mercado dominado por homens, que construiu um império de joalherias após perder o marido, estava caída como um animal ferido, exposta, humilhada. Senti o olhar de pena de pessoas que sempre me respeitaram, algumas que até me invejaram. A vergonha queimava meu rosto mais que o impacto da queda. Foi minha irmã Dalva quem reagiu primeiro, correndo para me ajudar. Marlene, você está bem? Ela perguntou, seu rosto refletindo a indignação que crescia dentro de mim. Apoiei-me nela para me levantar, sentindo cada músculo do meu corpo protestando. Não pela idade, mas pela dignidade ferida. Ajeitei meu vestido amassado, passei a mão pelos cabelos prateados, tentando restaurar o penteado que custou uma fortuna no salão mais caro da cidade. Mas sabia que algumas coisas não podiam ser consertadas tão facilmente. O que ninguém sabia, enquanto me observavam naquele momento de fragilidade, é que eu guardava um segredo devastador. Um segredo que havia descoberto apenas 24 horas antes e que mudaria tudo. Um segredo que me fez tomar uma decisão enquanto me levantava daquele chão frio. Há coisas na vida que nos derrubam para nos ensinar a nos erguer com mais força. E naquele momento, sentindo o peso dos olhares sobre mim, decidi que aquela humilhação não seria o final da minha história, mas o começo de uma lição que ninguém naquele salão jamais esqueceria. Especialmente Gabriela. Enquanto me recompunha, uma calma estranha tomou conta de mim. O tipo de calma que precede tempestades devastadoras. Olhei para minha bolsa que havia caído junto comigo. Dentro dela, o envelope com as provas que mudariam o curso daquela noite. Provas que transformariam minha humilhação na dela. Respirei fundo, ajeitei meu colar de pérolas e decidi que era hora. Ninguém puxa a cadeira de Marlene Peixoto e sai impune. Ninguém brinca com o coração do meu filho e mantém a dignidade intacta. Era hora de mostrar a Gabriela que ela havia escolhido a vítima errada para seu golpe. Era hora de revelar o que eu descobri sobre ela e seu amante, sobre a gravidez que ela escondia, sobre a verdadeira paternidade daquele bebê que não era do meu filho. Com aquela calma que só surge nos momentos decisivos da vida, caminhei até o mestre de cerimônias e pedi o microfone. Ele hesitou por um instante, talvez notando algo diferente no meu olhar, mas entregou-me o objeto que se tornaria a arma da minha redenção. Antes de usar aquele microfone, porém, preciso contar como cheguei até ali. Conheci Gabriela numa tarde de domingo, quando Fábio a trouxe para almoçar em casa. Mãe, quero que conheça alguém especial, ele disse ao telefone, com aquele tom de voz que só usei uma vez na vida, quando conheci o pai dele. Preparei o almoço eu mesma, dispensando a ajuda de Jurema, minha governanta há mais de 20 anos. Queria impressionar, mostrar que a mãe do meu possível genro tinha mãos hábeis não apenas para negócios, mas também para os prazeres da vida doméstica. Ela chegou deslumbrante, usando um vestido verde esmeralda que combinava perfeitamente com seus olhos. Cabelos castanhos caindo em ondas suaves pelos ombros. Sorriso impecável, resultado de um ortodontista caro, descobri depois. E uma postura que mesclava sensualidade e falsa timidez. Trazia nas mãos um vinho tinto importado. Espero que goste, dona Marlene. Fábio disse que a senhora aprecia vinhos de qualidade. Naquele primeiro encontro, fiquei encantada. Gabriela era articulada, falava sobre arte, literatura, viagens. Contou sobre seu trabalho como influenciadora digital especializada em moda de luxo. Comecei do zero, dona Marlene, assim como a senhora. Admiro mulheres que construíram impérios. Ela sabia exatamente o que dizer para conquistar minha simpatia.
Observei como meu filho a olhava, completamente hipnotizado. Reconheci aquele olhar porque o pai dele me olhava assim. Um misto de adoração e desejo que transforma homens inteligentes em criaturas incapazes de enxergar além da beleza que os encanta. Naquele momento, torci para que fosse amor verdadeiro, mas uma pontada de preocupação já começava a nascer. Depois daquele almoço, Gabriela tornou-se presença constante em nossas vidas. Não demorou para que Fábio anunciasse que estavam morando juntos. Ela precisa sair do apartamento que divide com a amiga, mãe. Pensei em trazê-la para morar comigo. Ofereci ajuda financeira imediatamente. Por que não procuram um lugar maior? Posso ajudar com o aluguel? Meu filho protestou, mas Gabriela aceitou prontamente. Encontramos um flat elegante no centro histórico de Petrópolis, com vista para o Museu Imperial. O aluguel era exorbitante, mas insisti em pagar. É temporário, filho, até vocês se estabilizarem. No fundo, queria que ele fosse feliz, que construísse uma vida confortável com a mulher que amava. O que não percebi é que essa generosidade estava sendo interpretada como fraqueza por Gabriela. As visitas à joalheria tornaram-se frequentes. Gabriela adorava experimentar as peças mais caras, fotografá-las para seu Instagram. Dona Marlene, posso marcar as joias Peixoto? Seria uma excelente publicidade. Claro que permiti. Os seguidores dela aumentaram, assim como nossa clientela mais jovem. Parecia um arranjo perfeito. 3 meses depois de se mudarem juntos, Fábio me ligou numa quinta-feira à noite. Mãe, preciso te contar uma coisa. Pedi Gabriela em casamento. Meu coração acelerou. Era cedo demais, pensei. Mal se conheciam. Mas quem era eu para julgar o tempo do amor? Engoli minhas preocupações e o convidei para jantar no fim de semana, para comemorarmos. Durante o jantar de comemoração no Bistrô Serrano, Gabriela já falava sobre o casamento dos sonhos. Sempre quis me casar no Palácio Quitandinha, Dona Marlene. Acho tão elegante, tão sofisticado. Seus olhos brilhavam, não de amor, percebo agora, mas de ambição. E a lua de mel? Já pensaram onde será? Perguntei, tentando participar do entusiasmo. Santorini seria perfeito. Ela respondeu prontamente, como se já tivesse calculado cada detalhe. Mas é caro demais, não é realista, completou Fábio. Naquela noite mesmo, ofereci a lua de mel como presente de noivado. Vão para Santorini, fiquem no melhor hotel. Quero que tenham recordações maravilhosas. Meu filho tentou recusar, mas novamente Gabriela foi mais rápida. Não podemos recusar um presente dado com tanto amor, meu bem. E assim começou o padrão que definiria nosso relacionamento pelos próximos meses. Eu oferecendo, ela aceitando, meu filho desconfortável no meio. A organização do casamento consumiu nossas vidas. Gabriela queria tudo do melhor, do mais exclusivo, o buffet mais renomado de Petrópolis, flores importadas da Holanda, decoração assinada por um designer famoso. Cada vez que mencionava o preço de algo, eu dizia: não se preocupem com isso. No fundo, estava comprando a felicidade do meu filho. Ou achava que estava. Nas provas do vestido, fui convidada a opinar. A senhora acha que esse modelo valoriza minha silhueta, Dona Marlene? Gabriela desfilava em vestidos que custavam pequenas fortunas. Escolheu o mais caro, claro. Paguei sem pestanejar, feliz por fazer parte daquele momento. À medida que o casamento se aproximava, comecei a notar mudanças sutis no comportamento dela. Telefonemas secretos, saídas repentinas, encontros de trabalho que não podiam ser adiados. Meu filho, absorto em seus projetos de arquitetura e nos preparativos do casamento, não percebia, ou não queria perceber. Foi minha amiga Iracema quem primeiro verbalizou minhas suspeitas. Durante um chá em sua casa, um casarão histórico que pertencia à família há gerações, ela segurou minhas mãos e disse: Marlene, você já observou como Gabriela age quando pensa que ninguém está olhando? Aquele sorriso some, dá lugar a algo calculista. Defendi minha futura nora veementemente. Ela só está nervosa com os preparativos, Iracema. Qualquer noiva ficaria, mas a semente da dúvida estava plantada. Comecei a prestar mais atenção. Notei como Gabriela checava constantemente o celular, como o escondia quando eu ou Fábio nos aproximávamos. Percebi seu desinteresse quando meu filho falava sobre seus sonhos, seus projetos futuros.
O brilho nos olhos dela só aparecia quando o assunto era dinheiro, posses, status. 2 semanas antes do casamento, fui à academia onde Gabriela treinava. Queria fazer uma surpresa, convidá-la para um almoço especial entre nós duas. Queria estabelecer uma conexão mais profunda, entender melhor a mulher que se tornaria parte da minha família. O recepcionista informou que ela estava na sala de musculação com seu personal trainer. Caminhei silenciosamente pelo corredor espelhado, procurando por ela entre os aparelhos. Foi quando os vi, refletidos num espelho estrategicamente posicionado. Gabriela e um homem alto, musculoso, olhos profundamente azuis. Não estavam treinando, estavam conversando intimamente, suas cabeças próximas demais, seus corpos quase se tocando. Havia uma intimidade ali que transcendia a relação profissional. Quando ele tocou o rosto dela com as costas da mão, em um gesto claramente carinhoso, senti meu estômago afundar. Saí dali sem ser notada, perturbada pelo que havia presenciado. Seria apenas uma amizade próxima? Estava eu vendo coisas onde não existiam, influenciada pelas insinuações de Iracema? Decidi não comentar nada com Fábio. Não tinha provas concretas, apenas uma intuição materna que gritava que algo estava errado. Nos dias que se seguiram, forcei-me a ignorar aquela cena. Concentrei-me nos detalhes finais do casamento, nas lembrancinhas personalizadas, no ensaio da cerimônia. Gabriela parecia mais distante, mais irritadiça. Atribuía ao estresse pré-nupcial, aquela ansiedade que afeta todas as noivas. Na véspera do casamento, estava em casa revisando alguns documentos da joalheria quando a campainha tocou. Jurema anunciou uma visita inesperada. Dona Marlene, tem um rapaz aqui querendo falar com a senhora. Diz que é urgente. Pedi que o fizesse entrar no escritório. Quando a porta se abriu, reconheci imediatamente aqueles olhos azuis, aquele corpo esculpido por horas de academia. Era ele, o personal trainer de Gabriela. Apresentou-se como Rodrigo Mendes. Parecia nervoso, inquieto. Dona Marlene, me desculpe vir assim sem avisar, mas preciso lhe contar algo sobre Gabriela antes que seja tarde demais. Ofereci-lhe um assento, servindo-nos 2 doses generosas de uísque. Algo me dizia que precisaríamos daquele álcool. Estou ouvindo, disse, tentando manter a compostura, embora meu coração já acelerasse em antecipação ao que estava por vir. Gabriela e eu, nós temos um caso há 8 meses. As palavras caíram como pedras no silêncio do escritório. 8 meses. Exatamente o tempo que meu filho a conhecia. Continua, incentivei, minha voz mais firme do que eu esperava. Rodrigo então narrou uma história que destruiria qualquer ilusão que eu ainda mantinha. O caso começara quando ela o contratou como personal. No início, encontros furtivos na academia após o horário de funcionamento. Depois, tardes inteiras no apartamento dele quando supostamente estava em sessões de fotos para seu Instagram. Ela me dizia que amava, que deixaria seu noivo, que só estava com ele pelo dinheiro. Permanecia em silêncio, cada palavra dele como uma punhalada. Por que está me contando isso agora? Perguntei finalmente, quando ele fez uma pausa em sua confissão. Foi então que ele revelou a bomba final. Gabriela está grávida, Dona Marlene, de 2 meses. E o filho é meu, não do seu filho. Meu mundo desabou naquele instante. Não apenas a traição, mas um bebê? Uma criança que meu filho acreditaria ser sua? Como posso acreditar em você? Questionei, a voz trêmula. Foi quando ele abriu a mochila que trazia e retirou um envelope. Dentro, fotos dos 2 juntos, em situações inequivocamente íntimas. Mensagens de texto impressas, declarações de amor, planos para o futuro. E um exame de gravidez com data de 2 semanas atrás. Ela me disse que usaria a gravidez para garantir seu lugar na família, para ter acesso à fortuna dos Peixoto. Quando descobri que o plano dela era me descartar depois do casamento, percebi que não podia ficar calado. Rodrigo parecia genuinamente arrependido, não apenas por sua participação no caso, mas por ter sido cúmplice, mesmo que inconscientemente, de um golpe tão elaborado. Permaneci em silêncio por longos minutos, digerindo aquelas informações devastadoras. Parte de mim queria expulsar aquele homem,
negar tudo o que ele havia dito, preservar a felicidade do meu filho, mesmo que baseada em uma mentira. Mas a verdade estava ali, incontestável, nas fotos espalhadas sobre minha mesa de mogno. O que você quer em troca dessas informações? Perguntei, suspeitando de uma chantagem. Surpreendentemente, ele balançou a cabeça. Não quero dinheiro, dona Marlene. Quero que meu filho nasça sabendo quem é seu pai verdadeiro. Não é justo com seu filho. Não é justo com ninguém. Quando Rodrigo saiu, fiquei horas sentada naquele escritório. As provas da traição ainda sobre a mesa, o copo de uísque intocado. Chorei como não chorava desde a morte do meu marido. Chorei pelo meu filho, pela dor que ele sentiria, pela humilhação que estava prestes a enfrentar. Chorei por mim mesma, por ter sido tão ingênua, tão facilmente manipulada por uma mulher que via em nós apenas dólares, não pessoas. Passei a noite em claro, considerando minhas opções. Contar tudo a Fábio antes do casamento? Cancelar tudo? Confrontar Gabriela em particular? Cada cenário parecia mais devastador que o anterior. Por fim, decidi esperar. Precisava ver com meus próprios olhos se Gabriela daria algum sinal, alguma pista de suas verdadeiras intenções no dia do casamento. Se ela demonstrasse qualquer arrependimento, qualquer hesitação, talvez houvesse uma saída menos dolorosa. E assim chegamos ao dia do casamento. Enquanto me arrumava, guardei o envelope com as provas em minha bolsa de festa. Por via das dúvidas, disse a mim mesma, embora soubesse, no fundo, que aquele casamento jamais deveria acontecer. A cerimônia na igreja foi um borrão de emoções contraditórias. Ver meu filho feliz, radiante, completamente alheio ao que estava por vir, partia meu coração. Gabriela, deslumbrante em seu vestido de noiva, interpretava perfeitamente o papel da mulher apaixonada. Cheguei a duvidar das provas que carregava comigo. Seria possível que alguém fingisse tão bem? Durante a recepção, observei-a atentamente. Notei como seus olhos ocasionalmente vagavam pela multidão, como se procurasse alguém. Rodrigo não estava entre os convidados, claro, mas percebi o momento exato em que ela o viu entrando discretamente no salão, posicionando-se num canto afastado. Foi apenas um lampejo de reconhecimento em seus olhos, mas foi suficiente para confirmar tudo. Foi então que chegamos ao momento do jantar, ao instante fatídico em que Gabriela revelou sua verdadeira natureza ao puxar minha cadeira. "Seu lugar é no chão", ela disse, alto o suficiente para que todos ouvissem. Naquele momento, enquanto sentia a dor da queda e a humilhação, uma certeza se formou em mim. Ela não merecia meu silêncio, não merecia minha consideração, ela não merecia meu filho. E foi assim, com essa certeza ardendo em meu peito, que pedi o microfone ao mestre de cerimônias, pronta para revelar a verdade que mudaria para sempre o curso daquela noite, daquelas vidas, daquela família que Gabriela tanto desejava explorar. Com o microfone em mãos, senti seu peso, não apenas o físico, mas o peso da verdade que eu estava prestes a revelar. 300 pares de olhos me encaravam, alguns com pena, outros com curiosidade mórbida, esperando para ver como a senhora humilhada reagiria. Vi minha imagem refletida nos espelhos ornamentados que decoravam o salão do Palácio Quitandinha. Cabelos prateados levemente desarrumados pela queda, vestido amassado, maquiagem borrada pelas lágrimas contidas. Respirei fundo. O ar-condicionado do salão parecia insuficiente para aplacar o calor que subia pelo meu rosto. Estava prestes a destruir o que deveria ser o dia mais feliz na vida do meu filho. Estava prestes a expor uma verdade dolorosa na frente de todos os nossos amigos, familiares, colegas de trabalho. Por um segundo, hesitei. Mas então, meus olhos encontraram os de Gabriela. Não havia arrependimento ali. Pelo contrário, havia um brilho de triunfo, como se minha humilhação fosse apenas o aperitivo de uma longa refeição de desprezo que ela planejava servir. Ao lado dela, meu filho parecia confuso, dividido entre a lealdade à sua nova esposa e o instinto de vir ao socorro da mãe. Pobrezinho, não fazia ideia da tempestade que estava prestes a desabar sobre sua cabeça. "Queridos convidados", comecei,
Minha voz mais firme do que eu esperava. Agradeço a presença de todos neste dia tão revelador. Fiz uma pausa deliberada, observando como a expressão de Gabriela mudava de triunfo para incerteza. Acredito que todos vocês testemunharam o pequeno incidente que acabou de acontecer. Alguns podem pensar que foi apenas um acidente, um mal-entendido, mas eu ouvi claramente as palavras da minha nora. Seu lugar é no chão. Murmúrios percorreram o salão. Vi Marina, irmã de Gabriela, abaixando a cabeça, claramente envergonhada pelo comportamento da irmã. Os pais dela, aquele casal simples do interior de Minas, pareciam querer desaparecer em suas cadeiras. O pai de Gabriela, Senhor Machado, um homem de poucas palavras e muita dignidade, olhava para a filha com uma expressão que mesclava desapontamento e confusão. Alguns de vocês me conhecem há décadas, continuei. Sabem como construí as joias Peixoto após ficar viúva, como criei meu filho sozinha, como sempre coloquei a família acima de tudo. Fiz outra pausa, sentindo o gosto amargo das próximas palavras. O que vocês não sabem é que ontem recebi uma visita muito interessante. Alguém que tinha informações esclarecedoras sobre minha adorável nora. Vi Gabriela empalidecer. Seus olhos correram pelo salão, procurando freneticamente por algo. Ou alguém. Encontrou o que procurava. Rodrigo, o personal trainer, estava discretamente posicionado perto da saída de emergência, como havíamos combinado. Nossos olhares se cruzaram brevemente, e pude ver a gratidão em seus olhos. Gratidão por eu estar fazendo o que ele não teve coragem de fazer, expor a verdade. Mãe! A voz de Fábio cortou o silêncio que havia se instalado. O que está acontecendo? Havia confusão genuína em sua voz, misturada com um início de irritação. Ele pensava que eu estava apenas retaliando pela humilhação sofrida. Se ao menos fosse só isso. Filho, respondi, olhando diretamente para ele, ignorando as centenas de outras pessoas presentes. Você merece saber a verdade antes que seja tarde demais. E virei-me para Gabriela, que agora segurava a borda da mesa com tanta força que seus dedos estavam brancos. Você quer contar a ele ou prefere que eu faça isso? Ela balançou a cabeça, um gesto quase imperceptível de negação. Seus olhos, antes altivos, agora imploravam. Tarde demais para súplicas silenciosas. Gabriela está grávida, filho. As palavras saíram como pedras da minha boca. Vi o rosto de Fábio se iluminar por um momento. Ele seria pai, antes da sombra da dúvida começar a se formar. Afinal, por que eu anunciaria isso daquela forma, naquele momento? De 2 meses, continuei, implacável. Mas o bebê não é seu. O silêncio que se seguiu foi diferente do anterior. Não era um silêncio constrangido. Era um silêncio atônito, absoluto, como se o ar tivesse sido sugado do ambiente. Vi o sorriso de Fábio desmoronar lentamente, como um castelo de areia atingido por uma onda. Seus olhos, tão parecidos com os do pai, buscavam algum sinal de que aquilo era uma brincadeira de mau gosto, uma mentira motivada por mágoa. Isso não é verdade. Gabriela finalmente encontrou sua voz. Ela está mentindo, está com ciúmes, quer nos separar. Sua atuação seria convincente se não fosse pelo tremor em suas mãos, pelo suor visível em sua testa apesar do ar condicionado. Foi quando abri minha bolsa e retirei o envelope que Rodrigo havia me entregue. Tenho provas, disse simplesmente. Fotos, mensagens, o exame de gravidez datado de 2 semanas atrás. Entreguei o envelope a Fábio, cujas mãos tremiam tanto quanto as de Gabriela. E o pai, continuei, apontando para o fundo do salão. Está bem ali. Todos os olhares seguiram meu dedo apontado. Rodrigo deu um passo à frente, iluminado por um dos holofotes que decoravam o ambiente. Seu rosto estava sério, contrito. Ele não parecia orgulhoso de seu papel naquela história, mas também não fugia da responsabilidade. Fábio abriu o envelope com dedos trêmulos. As primeiras fotos que viu pareceram atingi-lo como golpes físicos. Cambaleou para trás, apoiando-se em uma cadeira. Seus olhos iam das fotos para Gabriela, das mensagens impressas para o homem no fundo do salão. A realidade cruel se instalava lentamente em sua consciência. Por quê? Foi tudo o que ele conseguiu dizer. A voz embargada,
os olhos marejados. Por que, Gabriela? Ela tentou se aproximar, tocar seu braço, mas ele recuou como se o toque dela queimasse. Fábio, eu posso explicar. Não é bem assim. Então como é? A voz dele ganhou força, alimentada pela raiva que começava a substituir o choque inicial. Como exatamente é, Gabriela? Essas fotos são montagens? Essas mensagens são falsas? Você não está grávida? Ou não é do meu filho que você está esperando? O silêncio dela foi mais eloquente que qualquer resposta. Lágrimas começaram a escorrer por seu rosto perfeito, borrando a maquiagem elaborada. Mas não eram lágrimas de arrependimento, percebi. Eram lágrimas de frustração. Seu plano, tão cuidadosamente elaborado, desmoronava diante de seus olhos. Quanto tempo? Fábio perguntou, a voz agora perigosamente calma. Quanto tempo isso vem acontecendo? Foi Rodrigo quem respondeu, dando mais alguns passos para dentro do círculo de luz. 8 meses, ele disse, sua voz clara no silêncio sepulcral do salão. Desde que vocês se conheceram. Um burburinho percorreu a multidão. 8 meses. Todo o relacionamento deles havia sido uma farsa, uma elaborada encenação. Fábio fechou os olhos por um momento, como se tentasse processar aquela informação. Quando os abriu novamente, algo havia mudado. A dor ainda estava lá, claro, mas agora havia também uma determinação fria, calculada. Você puxou a cadeira da minha mãe, ele disse, olhando para Gabriela como se a visse pela primeira vez. Você a humilhou deliberadamente, na frente de todos, no nosso casamento. Por quê? Gabriela parecia encurralada. Olhou ao redor, buscando aliados, mas encontrou apenas olhares de reprovação, ou, no melhor dos casos, de pena. Ela sempre esteve entre nós, tentou explicar, a voz trêmula, sempre controlando tudo, oferecendo dinheiro, presentes, como se eu estivesse à venda. E não estava? A pergunta veio de mim, antes que pudesse contê-la. Não foi exatamente isso que você fez, Gabriela? Vender-se ao meu filho enquanto mantinha um caso com seu amante? Vender uma falsa imagem de amor enquanto planejava usar um bebê que não é dele para garantir seu lugar na família? Ela me encarou com um ódio puro, destilado. Por um momento pensei que fosse avançar sobre mim, completar a humilhação com agressão física. Mas mesmo Gabriela tinha senso suficiente para perceber que isso só pioraria sua situação. Você não entende, ela disse, voltando-se para Fábio tentando uma última cartada. Eu cometi um erro, sim, mas estava confusa. Rodrigo foi apenas um deslize. O bebê pode ser seu, Fábio. Ninguém fez um teste de DNA ainda. Não insulte minha inteligência, Fábio respondeu, a voz carregada de uma frieza que nunca havia ouvido antes. Com gestos deliberadamente lentos, retirou a aliança recém-colocada em seu dedo. Olhou para ela por um momento, como se considerasse o que fazer. Então, num movimento rápido, arremessou-a na direção da mesa de presentes. O tilintar metálico da aliança batendo contra a cristaleira pareceu amplificado no silêncio do salão. Acabou, ele disse simplesmente. Olhou para mim, depois para Rodrigo, depois novamente para Gabriela. Acabou, repetiu, como se precisasse convencer a si mesmo. Gabriela parecia não acreditar no que estava acontecendo. Seu plano perfeito, sua escalada social cuidadosamente planejada, tudo desmoronando diante de seus olhos. Você não pode fazer isso, ela disse, a voz agora estridente. Estamos casados, assinamos os papéis, tenho direitos. Foi quando o padre Joaquim, que havia celebrado a cerimônia mais cedo, se levantou de sua mesa. Na verdade, minha filha, ele disse, sua voz calma contrastando com a tensão do ambiente. O casamento religioso foi realizado, mas os papéis civis ainda não foram registrados. Seriam levados ao cartório na segunda-feira. Ele olhou para Fábio com compaixão. Do ponto de vista legal, você não está casado. Aquela informação pareceu atingir Gabriela como um golpe físico. Ela cambaleou, apoiando-se na mesa. Suas pernas pareciam prestes a ceder. Todo o seu plano, todas as suas maquinações, tudo por nada. Foi Marina, sua irmã, quem finalmente se levantou e veio até ela. Vamos embora, Gabi, ela disse suavemente,
colocando um braço ao redor dos ombros trêmulos da irmã. Acabou! Mas Gabriela não estava pronta para admitir a derrota. Desvencilhou-se do abraço da irmã e avançou em minha direção, o rosto contorcido por uma raiva que já não tentava esconder. Você! Ela gritou, apontando um dedo acusador. Você planejou tudo isso! Você arruinou tudo! Mantive-me firme, encarando aqueles olhos verdes que agora transbordavam ódio. Não, Gabriela. Você fez isso sozinha. Cada escolha, cada mentira, cada traição. Eu apenas expus a verdade antes que fosse tarde demais. Ela parecia prestes a avançar sobre mim quando Rodrigo finalmente se aproximou, segurando-a gentilmente pelo braço. Chega, Gabi, ele disse, a voz baixa, mas firme. Vamos embora. Precisamos conversar sobre o bebê. A menção ao bebê pareceu despertar algo nela. Sua mão instintivamente foi à barriga ainda plana. Por um momento, vi um lampejo de vulnerabilidade real em seus olhos. Afinal, apesar de tudo, ela carregava uma vida dentro de si. Uma vida inocente que não tinha culpa das escolhas dos pais. O bebê, ela murmurou, como se só agora se lembrasse da criança. Olhou para Fábio, depois para Rodrigo, depois novamente para mim. Algo em seu olhar mudou, como se uma máscara tivesse caído. Eu nunca quis um filho, confessou. A voz baixa, mas audível no silêncio do salão. Ia usar a gravidez para garantir meu lugar na família, mas depois planejava perder o bebê. Um acidente conveniente. Aquelas palavras provocaram arrepios em todos que as ouviram. Uma coisa era trair, mentir, enganar. Outra completamente diferente era cogitar usar uma vida inocente como peão em um jogo de manipulação. Rodrigo recuou, olhando para ela com horror. Você planejava se livrar do nosso filho? A dor em sua voz era palpável. Você me disse que queria essa criança, que estávamos construindo uma família. Gabriela deu de ombros. Uma última demonstração de frieza calculada. Você também foi útil, Rodrigo. Seu papel acabou. Aquilo foi demais para o rapaz. Soltou o braço dela como se queimasse, afastando-se alguns passos. Quem é você? Perguntou, a voz embargada. Eu não te reconheço mais. Ninguém aqui realmente me conhece. Ela respondeu, olhando ao redor, para o círculo de rostos horrorizados. Ninguém. Foi nesse momento que o Sr. Machado, pai de Gabriela, finalmente se levantou. Era um homem de estatura mediana, cabelos grisalhos, rosto marcado por décadas de trabalho honesto sob o sol de Minas. Caminhou lentamente até a filha, os passos pesados ecoando no silêncio do salão. Parou diante dela, os olhos carregados de uma tristeza infinita. Eu não criei você assim, ele disse simplesmente, a voz rouca de emoção contida. Sua mãe e eu te demos tudo o que podíamos. Não era muito, mas era honesto. Onde foi que erramos, filha? Aquelas palavras simples, ditas com tanto amor e tanta dor, pareceram finalmente atingir Gabriela onde nenhuma acusação havia conseguido. Seus olhos se encheram de lágrimas reais pela primeira vez naquela noite. Pai, ela começou, mas não conseguiu continuar. As palavras morreram em sua garganta. O Sr. Machado balançou a cabeça lentamente. Vamos para casa, ele disse. Não como uma sugestão, mas como uma ordem. Sua mãe e eu vamos ajudar você com o bebê. Mas você precisa consertar sua vida, Gabriela. Precisa encontrar novamente a menina que criamos. Ela assentiu silenciosamente, toda a arrogância finalmente dissipada. Deixou-se conduzir pelo pai para fora do salão, seguida por sua mãe e irmã. Rodrigo ficou para trás, olhando para a porta por onde ela havia saído, como se não soubesse o que fazer a seguir. Fábio se aproximou dele, e por um momento tenso, pensei que fosse agredi-lo. Em vez disso, estendeu a mão. Cuide do seu filho, disse simplesmente. Seja o pai que essa criança merece. Rodrigo aceitou o aperto de mão, o gesto selando um acordo silencioso entre dois homens que haviam sido usados pela mesma mulher. Eu sinto muito, ele disse, a voz sincera. Por tudo. Fábio assentiu uma única vez, depois se virou e caminhou na direção oposta, precisando de espaço, de ar, de distância daquela situação sufocante. Os convidados começaram a se dispersar,
muitos não sabendo como reagir ao espetáculo que haviam presenciado. Alguns se aproximaram de mim, oferecendo palavras de conforto, expressando indignação pelo comportamento de Gabriela. Outros simplesmente saíram em silêncio, levando consigo as lembrancinhas personalizadas de um casamento que acabara antes mesmo de começar. Fiquei ali, no meio do salão agora semi-vazio, o microfone ainda em minhas mãos. Havia feito o que precisava ser feito. Havia protegido meu filho de uma vida de mentiras. Havia impedido que uma mulher sem escrúpulos se aproveitasse de nossa família. Mas a vitória tinha um gosto amargo. Olhei para a cadeira que Gabriela havia puxado, causando minha queda. Um objeto tão simples, um gesto tão pequeno, desencadeando consequências tão grandes. Perguntei-me se ela algum dia entenderia a lição que aprendera hoje. Que algumas cadeiras não devem ser puxadas, que algumas pessoas não devem ser subestimadas, que algumas mães farão qualquer coisa para proteger seus filhos. O mestre de cerimônias se aproximou hesitantemente, pedindo o microfone de volta. Entreguei-o sem dizer palavra. O que mais havia para ser dito? A verdade estava exposta. As máscaras haviam caído. Os atores haviam deixado o palco. Restava apenas o silêncio e a certeza de que, por mais doloroso que fosse aquele momento, era melhor que uma vida inteira baseada em mentiras. 3 horas depois, o salão de festas do Palácio Quitandinha estava praticamente vazio. Apenas funcionários silenciosos desmontavam as mesas, recolhiam taças meio cheias, embalavam fatias intocadas do bolo de 5 andares que ninguém havia cortado. Um desperdício de beleza, pensei, observando aquela obra de arte confeitada que custara uma pequena fortuna, como tudo naquele casamento. Sentei-me sozinha em um canto, os pés doloridos nos sapatos de salto que escolhi com tanto cuidado para combinar com meu vestido azul marinho. Não conseguia ir embora. Não ainda. Precisava absorver tudo o que havia acontecido. Dar sentido ao turbilhão de emoções que me consumia. Dona Marlene? A voz suave de Jurema, minha governanta, interrompeu meus pensamentos. Ela havia vindo me buscar, preocupada ao ver que eu não retornava para casa. A senhora está bem? Olhei para aquela mulher que me acompanhava há mais de 20 anos, que conhecia cada canto da minha vida, cada dobra do meu coração. Não sei, Jurema. Respondi honestamente. Fiz a coisa certa, mas por que me sinto tão vazia? Ela sentou-se ao meu lado, um gesto ousado para uma funcionária. Mas naquele momento, éramos apenas 2 mulheres compartilhando o peso de uma noite difícil. A verdade sempre dói um pouco, Dona Marlene, mesmo quando é necessária. Assenti, agradecida por sua sabedoria simples. Onde está meu filho? No casarão. Dr. Ronaldo está com ele. Ronaldo Tavares, meu advogado e amigo de longa data, havia se oferecido para levar Fábio para casa, dar-lhe algum conforto legal e emocional naquele momento difícil. E ela? Não precisei especificar a quem me referia. Voltou para Minas com os pais. Pelo menos foi o que ouvi dos garçons. Jurema hesitou, como se ponderasse se deveria continuar. Há algo mais que a senhora deveria saber. Ergui as sobrancelhas. Surpresa. O que mais poderia haver? A noite já não tinha revelações suficientes? Uma das camareiras encontrou isso no quarto onde Dona Gabriela se arrumou. Jurema estendeu a mão, revelando um pequeno objeto metálico que reconheci imediatamente. A chave do cofre do meu escritório em casa. Um arrepio percorreu minha espinha. Aquela chave nunca saía do meu chaveiro pessoal. Como Gabriela a conseguira? E mais importante, o que ela pretendia fazer com ela? Jurema, precisamos ir para casa agora. Levantei-me de um salto, ignorando a dor nos pés, a exaustão física e emocional. Algo me dizia que a história de Gabriela tinha mais capítulos do que eu imaginava. Durante o trajeto até o casarão em Quitandinha, minha mente fervilhava de possibilidades. No cofre, eu guardava não apenas joias valiosas, mas também documentos importantes da empresa, escrituras de propriedades, inclusive a do apartamento que planejava dar ao casal na Barra da Tijuca. Será que Gabriela planejava roubar esses documentos? Forjar minha assinatura? Ou havia algo mais sinistro em jogo? Quando chegamos, a casa estava estranhamente silenciosa. Ronaldo e Fábio estavam no escritório, meu filho com um copo de uísque na mão,
olhos vermelhos fixos no nada. Meu coração se apertou ao vê-lo assim, destroçado no que deveria ser o dia mais feliz de sua vida. Mãe, ele disse, notando minha presença. Desculpe não ter acreditado em você antes. Aproximei-me, tocando seu rosto com carinho. Não há nada para desculpar, filho. O amor às vezes nos cega. Ronaldo pigarreou, chamando nossa atenção. Marlene, precisamos falar sobre algumas implicações legais desta situação. Assenti, entendendo a seriedade do tom. Só um momento, Ronaldo. Há algo que preciso verificar primeiro. Caminhei até a parede onde um quadro de Portinari disfarçava a porta do cofre. Removi a tela com cuidado, revelando o mecanismo de segurança. Aconteceu alguma coisa, mãe? Fábio perguntou, a curiosidade momentaneamente substituindo a dor em seus olhos. Não sei ainda, respondi honestamente. Mas Jurema encontrou isso no quarto onde Gabriela se arrumou. Mostrei a chave, vendo a compreensão imediata nos olhos de Ronaldo. Ela planejava acessar seu cofre, o advogado concluiu levantando-se. No dia do casamento? Por quê? Vamos descobrir. Inseri a chave, girei-a, depois digitei a senha no painel eletrônico. A porta do cofre se abriu com um clique suave. À primeira vista, tudo parecia em ordem. As joias estavam em suas caixas de veludo, os documentos organizados em pastas. Mas então, notei. A pasta azul com os papéis das joias Peixoto estava levemente desalinhada, como se alguém a tivesse manuseado recentemente. Puxei a pasta, abrindo-a sobre a mesa. Meu coração gelou ao perceber o que faltava. O contrato de sociedade da empresa, onde constavam as cláusulas de sucessão e as porcentagens de cada sócio. O documento que garantia que, em caso de minha morte, a empresa passaria integralmente para meu filho. O contrato social sumiu, murmurei, sentindo uma nova onda de raiva crescer dentro de mim. Ela deve ter feito uma cópia das chaves, entrado aqui em algum momento quando não estávamos em casa. Ronaldo franziu o senho preocupado. Isso é grave, Marlene. Com esse documento, alguém poderia forjar alterações, criar um novo contrato. Mas por quê? Fábio questionou, a voz embargada. O que ela ganharia com isso? Não estava casada comigo ainda, não teria direito a nada. Foi quando a ficha caiu. Uma lembrança surgiu em minha mente. Gabriela, 3 semanas antes, insistindo para que eu e Fábio fizéssemos um seguro de vida. Para proteger a família, ela disse. Nunca se sabe o que pode acontecer. O seguro, falei, quase para mim mesma. Fábio, você chegou a assinar aquela apólice de seguro que Gabriela sugeriu? Ele assentiu, surpreso com a mudança de assunto. Sim, assinamos semana passada. 1 milhão para cada um. Você como beneficiária secundária, caso acontecesse algo com nós dois. E vocês fizeram exames médicos para isso, certo? Sim, foi quando descobrimos que estou com colesterol alto. Lembra que comecei a dieta? Troquei um olhar significativo com Ronaldo, que parecia ter chegado à mesma conclusão sombria. Fábio, ele disse cautelosamente. Você ainda tem cópias dessa apólice? Meu filho franziu o senho, mas levantou-se e foi até sua pasta de trabalho, retirando uma pasta plástica. Está tudo aqui. Por quê? Ronaldo pegou os documentos, examinando-os cuidadosamente. Seus olhos se arregalaram ao chegar a uma cláusula específica. Marlene, olhe isso. Peguei o papel, lendo onde seu dedo indicava. Era uma cláusula adicional, escrita em letras miúdas, quase imperceptíveis. Em caso de morte de ambos os segurados dentro de um período de 30 dias, o valor total seria pago a um terceiro beneficiário, Gabriela Machado. Isso não faz sentido, Fábio disse, lendo por cima do meu ombro. Por que eu colocaria Gabriela como beneficiária no caso da nossa morte? Ela seria minha esposa. Já receberia minha parte de qualquer forma. Você não colocou, respondi, a voz fria como gelo. Esta cláusula foi adicionada depois, tenho certeza. Olha a assinatura. De fato, a assinatura na página adicional era ligeiramente diferente da assinatura de Fábio no contrato principal. Uma falsificação habilidosa, mas ainda assim, uma falsificação. Ela planejava nos matar, sussurrei. A realidade daquela conclusão me atingindo como um soco. Provavelmente depois da lua de mel, quando estivesse legalmente casada com você.
Talvez um acidente de carro ou algo nos alimentos. Meu Deus! Fábio deixou-se cair na cadeira, o rosto pálido como papel. Ela precisava do contrato social para garantir que herdaria a empresa através de você. Ronaldo concluiu, conectando os pontos. E com vocês dois fora do caminho, receberia o valor integral do seguro. 3 milhões, mais uma empresa avaliada em mais de 50. O plano perfeito, murmurei, sentindo um calafrio. Se não fosse por Rodrigo... A menção do personal trainer fez Fábio erguer a cabeça. Ele não sabia de nada disso, tenho certeza. Estava realmente preocupado com o bebê. O bebê? Uma nova realização me atingiu. Fábio, você fez algum testamento recentemente? Ele pareceu confuso com a pergunta. Sim, semana passada. Gabriela insistiu, disse que era importante agora que íamos nos casar. Que se acontecesse algo comigo, ela e o bebê estariam protegidos. Onde está esse documento? No escritório dela, eu acho. Ela disse que entregaria ao cartório. Ronaldo pegou o telefone imediatamente. Vou ligar para o juiz Mendonça. Precisamos bloquear qualquer registro de testamento em seu nome, Fábio. Se ela tentou forjar esse seguro, pode ter feito o mesmo com o testamento. Enquanto Ronaldo fazia a ligação, fiquei observando meu filho, vendo a dor e o choque em seus olhos. Como não percebemos antes? Como fomos tão cegos? Ela nunca me amou, Fábio disse. Mais uma constatação que uma pergunta. Todo esse tempo tudo foi um plano. Sentei-me ao lado dele, segurando sua mão. Nem todos são capazes de amar, filho. Algumas pessoas só conhecem a ambição, a ganância. Ele assentiu lentamente, as lágrimas finalmente escorrendo por seu rosto. Eu realmente achei que tínhamos algo especial, que ela era... diferente. Ela é diferente, respondi. A voz suave. Só não do jeito que pensávamos. Ronaldo desligou o telefone, seu rosto grave. O juiz vai emitir uma ordem bloqueando qualquer registro em nome de Fábio. Também vai notificar a polícia. Marlene, isso vai além de uma fraude comum. É tentativa de homicídio premeditado. Não, Fábio interrompeu, a voz firme pela primeira vez naquela noite. Não quero isso. Não quero polícia. Não quero escândalo. Filho, ela planejava nos matar, e ela vai pagar por isso, mas não dessa forma. Ele se levantou, caminhando até a janela que dava para o jardim iluminado do casarão. Se envolvermos a polícia, isso se tornará público. As joias Peixoto, tudo o que você construiu, mãe. Nossa reputação, tudo seria manchado por esse escândalo. Ronaldo e eu trocamos olhares preocupados. O que você sugere, então? Perguntei cautelosamente. Fábio se virou e vi algo novo em seus olhos. Não era mais apenas dor, mas uma determinação fria, calculista. Vamos usar as próprias armas dela contra ela. Nos dias que se seguiram, implementamos o plano de Fábio. Ronaldo utilizou seus contatos para rastrear Gabriela, que havia se hospedado em um hotel em Belo Horizonte, não na casa dos pais como acreditávamos inicialmente. Aparentemente, o confronto com seu pai no casamento fora a gota d'água para o relacionamento familiar. Descobrimos também que ela havia tentado acessar nossas contas bancárias usando informações pessoais de Fábio, que coletara durante o relacionamento. Felizmente, nossas senhas haviam sido alteradas a conselho de Ronaldo, logo após o casamento fracassado. Uma semana depois, Gabriela recebeu uma intimação judicial, não por tentativa de homicídio ou fraude, como seria de se esperar, mas por algo muito mais simples, uma ordem de restrição, impedindo-a de se aproximar de qualquer membro da família Peixoto ou de qualquer propriedade relacionada à joalheria. Junto com a intimação, enviamos uma mensagem clara. Tínhamos provas de tudo. O plano do seguro, a falsificação do testamento, que como suspeitávamos ela havia forjado, o roubo do contrato social. Se ela tentasse qualquer coisa contra nós, se sequer mencionasse o nome Peixoto novamente, as provas iriam direto para a polícia. O golpe final veio na forma de um acordo extrajudicial, proposto por Ronaldo e aceito por Gabriela sem resistência. Em troca do nosso silêncio, ela renunciaria a qualquer reivindicação sobre o bebê. Rodrigo teria a custódia total da criança, sem que ela pudesse interferir de qualquer forma. Ela aceitou muito facilmente, comentei com Ronaldo, quando ele me trouxe os papéis assinados.
Pensei que ao menos lutaria pelo filho. Ela nunca quis esse bebê, Marlene. Ele respondeu, guardando os documentos em sua pasta. Para ela, era apenas mais uma ferramenta de manipulação. Sem a conexão com a família Peixoto, a criança perdeu o valor. Aquelas palavras me entristeceram profundamente. Pensar que aquela criança inocente, sangue do meu sangue ou não, havia sido usada de forma tão fria, tão calculista. Um mês após o casamento fracassado, recebi uma visita inesperada. Rodrigo apareceu no casarão, visivelmente nervoso, segurando um envelope pardo. Dona Marlene, ele começou, sentando-se na sala após meu convite. Sei que não tenho direito de pedir nada, depois de tudo o que aconteceu, mas preciso da sua ajuda. Estudei aquele homem que, de certa forma, havia salvado nossas vidas ao revelar o caso com Gabriela. Ele parecia diferente agora. Mais magro, olheiras profundas, o cabelo desgrenhado. Os últimos meses, obviamente, não haviam sido fáceis para ele também. O que posso fazer por você, Rodrigo? Ele abriu o envelope, revelando uma ultrassonografia. É uma menina, disse, um sorriso tímido surgindo em seu rosto cansado. Vai nascer em 5 meses. Olhei para aquela imagem em preto e branco, onde se podia distinguir o contorno de um bebê. Uma vida inocente, completamente alheia ao turbilhão de eventos que cercavam sua concepção. Gabriela assinou a renúncia da custódia. Rodrigo continuou. Não quer nada com a criança. Disse que não tem instinto maternal. Ele engoliu em seco, visivelmente perturbado. Mas eu quero ser um bom pai, Dona Marlene. Quero que minha filha tenha tudo o que eu não tive. Educação, oportunidades. E você veio pedir dinheiro. Concluí. Não como uma acusação, mas como uma constatação. Ele pareceu envergonhado. Não é bem isso. Vim pedir um emprego. Sei que a senhora tem contatos em várias academias de elite da cidade. Como personal trainer, ganho bem, mas não o suficiente para criar uma filha sozinho, dando a ela tudo o que merece. Sua honestidade me surpreendeu. Ele poderia ter tentado me manipular emocionalmente, usar a criança como moeda de troca. Em vez disso, estava ali, vulnerável, pedindo uma oportunidade de trabalho. Por que eu te ajudaria, Rodrigo? Você fez parte da destruição do casamento do meu filho. Ele assentiu, aceitando a acusação. Sei que não mereço sua ajuda, Dona Marlene. Mas essa criança, ela não pediu para nascer no meio desse caos. E mesmo que não seja sua neta biologicamente, ela é a filha da mulher que seu filho escolheu amar, por um tempo. Isso deve significar algo. Suas palavras tocaram algo profundo em mim. Aquela criança, inocente de todos os pecados dos pais, merecia uma chance. Uma oportunidade de crescer longe das sombras de manipulação e ganância que marcaram sua concepção. Vou pensar no seu pedido, respondi finalmente. Não posso prometer nada, mas vou considerar. Depois que Rodrigo saiu, fiquei contemplando aquela ultrassonografia que ele havia deixado comigo. Uma menina, uma vida nova, cheia de possibilidades. 3 dias após a visita de Rodrigo, tomei minha decisão. Não conseguia tirar da cabeça a imagem daquela ultrassonografia. Aquele pequeno ser que, em breve, chegaria ao mundo. Uma criança que, apesar de tudo, tinha alguma conexão com nossa família, mesmo que não fosse de sangue. Peguei o telefone e liguei para Antônio Salles, proprietário da maior rede de academias de luxo do Rio de Janeiro, e cliente antigo da joalheria. Expliquei a situação de forma sucinta, omitindo os detalhes mais sórdidos. Um rapaz talentoso, Antônio. Precisa de uma oportunidade para sustentar a filha que vai nascer. Será pai solteiro. Se você o recomenda, Marlene, é o suficiente para mim, respondeu Antônio, sempre gentil. Mande-o à unidade de Ipanema na segunda-feira. Tenho uma vaga de coordenador de personal trainers. Agradeci e desliguei, sentindo uma estranha leveza. Talvez ajudar aquela criança, mesmo indiretamente, fosse uma forma de curar parte da dor que Gabriela havia causado à nossa família. Quando liguei para Rodrigo para dar a notícia, o silêncio do outro lado da linha foi seguido por um soluço contido. Dona Marlene, eu não sei como agradecer. Não estou fazendo isso por você, Rodrigo. Respondi honestamente. Estou fazendo pela sua filha. Ela merece um pai que possa cuidar dela adequadamente. Entendo.
e prometo que não vou decepcioná-la. Após desligar, fiquei refletindo sobre os estranhos caminhos do destino. Quem imaginaria que eu acabaria ajudando o homem que fora amante da noiva do meu filho? A vida tinha mesmo um senso de humor peculiar. Fábio, quando contei sobre minha decisão, surpreendeu-me com sua reação. Em vez da indignação que eu esperava, ele assentiu, pensativo. Acho que fez o certo, mãe. Esse bebê não tem culpa de nada. Ele fez uma pausa, brincando com a caneta que segurava. Sabe, às vezes me pego pensando, se ela realmente estivesse grávida de mim, eu teria sido um bom pai? A vulnerabilidade em sua voz me comoveu. O melhor, filho. Você seria exatamente como seu pai foi. Presente, amoroso, paciente. Ele sorriu tristemente. Um dia, talvez, com a pessoa certa. Aquelas palavras me deram esperança. Apesar de tudo, meu filho não havia se fechado completamente para o amor. A ferida estava lá, profunda e dolorosa, mas um dia cicatrizaria. As semanas se transformaram em meses. A vida seguiu seu curso, como sempre acontece mesmo após as maiores tragédias. A Joias Peixoto prosperava. Nossos clientes fiéis nunca souberam dos detalhes sórdidos por trás do casamento cancelado. Para o mundo externo, houve apenas um desentendimento irreconciliável entre os noivos. Fábio mergulhou no trabalho, assumindo projetos arquitetônicos ambiciosos que o mantinham ocupado dia e noite. Raramente falava de Gabriela, e quando o fazia, era com uma indiferença estudada que não me enganava. A dor ainda estava lá, escondida sob camadas de profissionalismo e rotina. Quanto a mim, encontrei consolo em uma nova rotina. Visitas semanais ao Orfanato Santa Clara, onde passei a dar aulas de artesanato para crianças abandonadas. Era uma forma de preencher o vazio que ficou após o sonho frustrado de ser avó. Ensinar aquelas crianças a fazerem pequenas peças de bijuteria tornou-se a parte mais gratificante das minhas semanas. Foi durante uma dessas visitas, 4 meses após o incidente no casamento, que recebi uma ligação de Iracema. Sua voz estava estranhamente animada. Marlene, você não vai acreditar quem está de volta a Petrópolis. Quem? Perguntei distraída, ajudando uma menina de 7 anos a enfiar contas coloridas em um cordão. Amanda! Amanda Veloso! Aquele nome fez meu coração dar um salto. Amanda havia sido o primeiro amor de Fábio na adolescência. Namoraram por 3 anos, até que ela se mudou para a França para estudar História da Arte. A separação foi dolorosa para ambos, mas inevitável. Eram jovens demais para um compromisso à distância. Amanda, tem certeza? Absoluta. Acabei de tomar café com ela no Confeitaria Alemã. Está mais linda que nunca, Marlene. E solteira. Tentei conter a esperança que começava a crescer. Iracema, não comece. Fábio acabou de passar por um trauma terrível. Não está pronto para um novo relacionamento. Quem falou em relacionamento? Estou apenas comentando que uma velha amiga está de volta à cidade. Se isso vai levar a algo mais, só o tempo dirá. Conhecia bem aquele tom. Iracema, a eterna casamenteira, já estava tramando seus planos. Mas talvez, apenas talvez, desta vez sua intuição estivesse certa. Naquela noite, durante o jantar, mencionei casualmente a volta de Amanda. Fábio parou o garfo a meio caminho da boca, claramente surpreso. Amanda? Amanda Veloso? Sim, parece que terminou o doutorado em Paris e voltou para assumir a curadoria do Museu Imperial. Vi algo despertar nos olhos dele. Uma faísca de interesse, talvez até de nostalgia. Sempre foi o sonho dela. Iracema a encontrou hoje. Disse que está morando naquele apartamento pequeno perto do museu. Fábio assentiu, voltando a comer. Mas percebi que algo havia mudado. Uma tensão em seus ombros havia relaxado, como se uma lembrança boa tivesse, momentaneamente, afastado as más. 2 semanas depois, Fábio chegou em casa mais cedo que o habitual. Parecia diferente. Havia uma energia nova nele, um brilho nos olhos que eu não via há meses. Encontrei Amanda hoje, ele disse sem preâmbulos, sentando-se na poltrona da sala. Fui ao museu para discutir o projeto de revitalização da ala leste. Ela é a curadora responsável agora. E como foi? Perguntei, tentando parecer casual. Estranho no início. Bom, depois.
Ele sorriu, um sorriso genuíno que aqueceu meu coração. Ela não mudou nada, mãe. Ainda fala com as mãos. Ainda se empolga quando fala de arte barroca. Ainda tem aquela risada que parece iluminar o ambiente. Vocês só falaram de trabalho? Ele corou levemente, como o menino que um dia foi. Não, tomamos café depois. Falamos sobre Paris, sobre os anos que passaram, sobre como a vida nos levou por caminhos diferentes apenas para nos trazer de volta ao mesmo lugar. Não disse nada. Apenas observei a transformação sutil em seu rosto. Era cedo demais para esperanças, claro. A ferida deixada por Gabriela ainda estava fresca, mas pela primeira vez em meses, vi possibilidade no horizonte. O destino, porém, tinha outras surpresas reservadas para nós. Uma semana depois desse encontro, recebi uma ligação de Rodrigo. Sua voz estava embargada, tensa. Dona Marlene, desculpe incomodá-la, mas Gabriela está no hospital. Teve complicações na gravidez. Senti um frio na espinha. Apesar de tudo o que aquela mulher havia feito, estava carregando uma vida inocente. É grave? Sim. Os médicos fizeram uma cesariana de emergência. A bebê nasceu prematura, com 7 meses. Está na UTI neonatal. E Gabriela? Um silêncio pesado precedeu sua resposta. Ela não resistiu. Houve uma hemorragia massiva. Os médicos tentaram de tudo, mas não consegui responder imediatamente. Gabriela? Morta? Aquela mulher cheia de vida, de ambição, de planos. Alguns terríveis, é verdade. Agora, se fora? Era difícil processar. Estou no Hospital São Vicente, em Belo Horizonte. Rodrigo continuou. A bebê está lutando, mas os médicos estão otimistas. Ela é forte. E os pais de Gabriela? Estão a caminho. Mas ele hesitou. Dona Marlene, sei que não tenho direito de pedir isso, mas gostaria que a senhora viesse. Não sei porquê, mas sinto que preciso de alguém conhecido aqui. Alguém que entenda toda esta situação complicada. A ligação me deixou atordoada. Por que Rodrigo me chamaria em um momento tão íntimo, tão doloroso? E por que senti uma compulsão quase irresistível de atender seu pedido? Após uma breve conversa com Fábio, que ficou tão chocado quanto eu com a notícia, decidi ir a Belo Horizonte. Não por Gabriela, cuja morte me causava sentimentos conflitantes, mas por aquela criança inocente que agora estava completamente sozinha no mundo, salvo por um pai despreparado. O Hospital São Vicente era um edifício imponente no bairro nobre de Lourdes. Encontrei Rodrigo na sala de espera da UTI neonatal, olheiras profundas marcando seu rosto jovem, as mãos trêmulas segurando um copo de café frio. Obrigado por vir, ele disse, levantando-se para me receber. Sei que não faz sentido eu ter te chamado depois de tudo. Como está a bebê? Interrompi indo direto ao ponto. Estável, pesa apenas 1,6 kg, mas os médicos dizem que tem bons reflexos. Precisará ficar na incubadora por algumas semanas, talvez meses. Você já a viu? Um sorriso frágil iluminou seu rosto cansado. Sim, é linda, Dona Marlene. Tão pequena, tão perfeita. Tem os olhos da mãe. Aquela observação me pegou desprevenida. Os olhos de Gabriela, verdes, intensos, calculistas. Esperava que a filha tivesse herdado apenas a cor, não a frieza que habitava por trás deles. Quer vê-la? Rodrigo perguntou timidamente. Hesitei. Queria mesmo conhecer aquela criança? A filha da mulher que quase destruiu minha família? Mas então me lembrei. Esta bebê não tinha culpa dos pecados da mãe. Era apenas uma alma nova, pura, entrando em um mundo complicado sem a proteção materna. Sim, respondi finalmente. Gostaria de vê-la. A UTI neonatal era um ambiente surreal. Silencioso apesar dos bips constantes dos equipamentos, iluminado pela luz suave que vinha das incubadoras. Rodrigo me guiou até uma delas, onde uma criatura minúscula repousava, conectada a tubos e monitores. Olhei através do plástico transparente e meu coração se contraiu. Era realmente uma bebê linda. Pele rosada, uma penugem dourada cobrindo a cabeça delicada, olhos fechados em um sono aparentemente tranquilo. Suas mãos eram menores que minha unha do polegar, os dedos tão perfeitos e diminutos que pareciam irreais. Como vai chamá-la? Perguntei.
a voz mais rouca do que pretendia. Ainda não decidi. Rodrigo colocou a mão na incubadora, como se pudesse tocar a filha através do plástico. Gabriela havia sugerido Victoria, mas agora, não sei se é apropriado. Victoria. Vitória. Um nome irônico para uma criança cujo nascimento representou a derrota final de sua mãe, o fim de todos os seus planos. Que tal Esperança? Sugeri, surpreendendo a mim mesma. Porque apesar de tudo, é isso que ela representa. Uma nova chance, um novo começo. Rodrigo considerou por um momento, então assentiu lentamente. Esperança. É perfeito. Ele fez uma pausa, olhando para a filha com uma mistura de amor e medo. Dona Marlene, eu não sei se vou conseguir. Ser pai solteiro, criar uma menina sozinho. Tenho tanto medo de falhar com ela. Todos os pais têm esse medo. Respondi suavemente. Mesmo os que têm uma estrutura familiar completa. Mesmo os que planejaram cada detalhe. Mas eu não tenho ninguém. Meus pais faleceram há anos. Não tenho irmãos. Gabriela, bem, sua família provavelmente nem vai querer saber da existência desta criança. Olhei novamente para aquele bebê tão frágil, tão dependente. Pensei em como a vida dá voltas, em como o destino nos leva por caminhos inesperados. Você não está sozinho, Rodrigo. Ouvi-me dizer, as palavras saindo antes que pudesse filtrá-las. Vou ajudá-lo com esperança. Seus olhos se arregalaram, incrédulos. Dona Marlene, eu não posso aceitar. Depois de tudo o que aconteceu, não estou fazendo isso por você ou por Gabriela, ou mesmo por mim. Estou fazendo por ela. Apontei para a incubadora. Esta criança merece uma chance na vida. Merece ser amada, protegida, guiada. Se seus avós maternos não quiserem participar disso, bem, talvez seja a hora de criar novos laços familiares, baseados não em sangue, mas em escolha. Rodrigo não conseguiu conter as lágrimas. Eram lágrimas de alívio, de gratidão, de esperança, como o nome que acabáramos de escolher para sua filha. Quando saí do hospital naquela noite, liguei para Fábio. Contei sobre a bebê, sobre minha decisão de ajudar Rodrigo. Houve um longo silêncio do outro lado da linha. Você tem certeza disso, mãe? Ajudar a criar a filha dele? A filha dela? Tenho, filho. Sei que parece loucura, mas quando vi aquela criança tão pequena, tão indefesa, algo dentro de mim mudou. Ela não pediu para nascer nessas circunstâncias. Não pediu para perder a mãe, não pediu para que seu pai fosse parte de uma história tão complicada. Outro silêncio, mais longo desta vez. Então, a voz de Fábio, suave e surpreendentemente compreensiva. Se é isso que você quer fazer, mãe, eu apoio. Talvez um dia eu possa conhecê-la também. Aquelas palavras trouxeram lágrimas aos meus olhos. Meu filho, apesar de tudo o que havia sofrido, ainda mantinha a capacidade de perdoar, de seguir em frente, de abrir espaço para novas possibilidades. Nos meses que se seguiram, uma nova rotina se estabeleceu em nossas vidas. Esperança saiu do hospital após 8 semanas, forte e saudável, apesar do início difícil. Rodrigo se mudou para um apartamento próximo ao meu casarão, para facilitar minha ajuda com a bebê. Acompanhei cada marco do desenvolvimento dela. O primeiro sorriso, o primeiro dente, as primeiras tentativas de se virar na cama. Fábio, inicialmente hesitante, acabou se rendendo ao charme daquela criança. Na primeira vez que a segurou, vi algo mudar em seus olhos, uma sombra sendo substituída por luz, uma ferida começando a cicatrizar. Ela tem mesmo os olhos dela, ele comentou, observando os olhos verdes de esperança. Mas são diferentes. São olhos bons. E eram. Olhos que brilhavam de alegria, de inocência, de possibilidades. Olhos que não conheciam maldade, ambição ou falsidade. Olhos que, esperávamos, nunca conheceriam. Quanto a Gabriela, sua história terminou de forma trágica, mas talvez justa. Seus pais, após o choque inicial da morte da filha, decidiram não participar da vida da neta. Talvez a dor fosse grande demais, ou talvez o lembrete constante dos erros da filha fosse insuportável. Respeitamos sua decisão, embora a porta sempre permanecesse aberta, caso mudassem de ideia.
O contrato social das joias Peixoto foi encontrado entre os pertences de Gabriela em seu apartamento em Belo Horizonte, junto com outros documentos que confirmavam nossos piores temores sobre seus planos. Decidimos não levar o caso adiante. Qual seria o propósito agora? A justiça, de certa forma, já havia sido feita. E assim, na mais improvável das circunstâncias, nossa família cresceu. Não da maneira que imaginávamos, não pelos laços tradicionais de sangue, mas por escolha, por compaixão, por uma segunda chance. Esperança, com sua inocência e seu sorriso contagiante, trouxe cura para feridas que achávamos que nunca cicatrizariam. Às vezes, quando a observo dormindo em seu berço, penso no estranho caminho que nos trouxe até aqui. Como um gesto de crueldade, puxar uma cadeira, provocar uma queda, humilhar uma senhora, acabou desencadeando uma sequência de eventos que transformou nossas vidas para sempre. Quando olho para trás e recordo toda essa história que acabo de compartilhar com vocês, percebo como a vida é imprevisível. Jamais poderia imaginar que naquele casamento, quando caí no chão após Gabriela puxar minha cadeira e declarar com desdém que meu lugar era no chão, eu estaria iniciando uma jornada que mudaria completamente o rumo da minha família. A humilhação que senti naquele momento, aos 72 anos, diante de 300 convidados, foi apenas o estopim para que eu revelasse a verdade sobre aquela mulher que quase destruiu não apenas o coração do meu filho, mas nossas próprias vidas. Descobrir que Gabriela mantinha um caso com seu personal trainer desde o início do relacionamento com Fábio foi doloroso, mas necessário. Revelar que o bebê que ela esperava não era do meu filho foi devastador, mas libertador. O que ninguém esperava era descobrir a profundidade do plano dela. Não se tratava apenas de uma traição comum, de um golpe financeiro básico. Gabriela havia elaborado um esquema meticuloso para se apoderar de tudo que construímos ao longo de décadas. O contrato social da joalheria roubado do meu cofre, o seguro de vida forjado, o testamento alterado, tudo apontava para um plano macabro que incluía até mesmo nossa morte. Pensar que aquela mulher de sorriso encantador planejava nos eliminar para herdar nossa fortuna ainda me causa calafrios. Mas o destino tem seus próprios planos. A morte inesperada de Gabriela durante o parto prematuro foi um choque para todos nós. Não desejei aquele fim para ela, apesar de tudo. Acredito que cada pessoa tem a oportunidade de redimir-se, de encontrar um caminho melhor. Ela não teve essa chance, e isso me entristece, mesmo após todo o mal que planejou contra nós. A pequena esperança, no entanto, foi a maior surpresa nessa história. Quem imaginaria que eu, Marlene Peixoto, acabaria ajudando a criar a filha da mulher que tentou destruir minha família, que me apaixonaria por aquele serzinho frágil na incubadora, com seus olhos verdes que lembravam a mãe, mas transbordavam inocência em vez de cálculo, que formaria um vínculo com Rodrigo, o homem que foi pivô na destruição do casamento do meu filho, mas que agora se revelava um pai dedicado, determinado a dar à filha uma vida digna. A vida realmente nos surpreende quando menos esperamos. Fábio, que achei que nunca se recuperaria da traição, encontrou seu caminho de volta à felicidade através de Amanda, seu primeiro amor. Aquela conexão adolescente, interrompida por sonhos e ambições distintos, agora floresce novamente entre dois adultos que conheceram a dor e aprenderam a valorizar o que é genuíno. Vê-los juntos me dá esperança de que, um dia, terei os netos que sempre sonhei. Quanto a Joias Peixoto, nossa empresa continua próspera, agora com Fábio assumindo cada vez mais responsabilidades na gestão. O escândalo que temíamos nunca veio à tona. Os convidados do casamento, por respeito ou talvez por medo do poder da família Peixoto, mantiveram discrição sobre os eventos daquela noite. Para o mundo exterior, houve apenas um casamento cancelado por diferenças irreconciliáveis. Esperança completou 3 anos na semana passada. É uma criança vivaz, inteligente, com um sorriso que ilumina qualquer ambiente. Não tem nenhum traço da personalidade calculista da mãe, apenas seus olhos verdes brilhantes e a determinação, que no caso dela se manifesta de forma positiva, curiosa, exploradora.
Rodrigo se tornou um excelente pai, dedicado e amoroso. E eu descobri que o papel de vovó postiça me cai bem, talvez melhor do que o de sogra jamais teria caído. Continuo dando minhas aulas de artesanato no Orfanato Santa Clara. Agora levo Esperança comigo às vezes, para que ela entenda desde cedo o privilégio que tem e a importância de estender a mão a quem precisa. As crianças a adoram, e ela retribui com um carinho natural que me enche de orgulho. O que aprendi com tudo isso? Que nunca é tarde para recomeçar, que a família não se define apenas por laços de sangue, mas por escolhas diárias de amor e compaixão, que mesmo das situações mais dolorosas podem surgir bênçãos inesperadas. E principalmente, que quando alguém tenta colocar você no chão, é possível levantar-se com mais dignidade e força do que jamais imaginou ter. Aquela cadeira puxada, aquela queda, aquela humilhação, tudo isso agora parece parte de um plano maior, um desvio necessário no caminho para encontrarmos uma felicidade mais profunda, mais verdadeira. Se Gabriela não tivesse mostrado sua verdadeira face naquele momento, quem sabe que tragédia poderia ter acontecido depois? Às vezes, o que parece nosso pior momento acaba sendo nossa salvação. Agora, meus queridos espectadores do canal Vovó Lembrou, preciso agradecer a cada um de vocês por terem me acompanhado nessa história. Compartilhar essas memórias dolorosas não foi fácil, mas saber que minhas experiências podem ajudar outras pessoas a enfrentarem suas próprias dificuldades torna tudo válido. Se você chegou até aqui, por favor, deixe seu like neste vídeo. Este simples gesto me mostra que minha história tocou seu coração, que valeu a pena reviver esses momentos difíceis. Os comentários também são muito importantes para mim. Gostaria de saber o que você faria em meu lugar. Teria reagido da mesma forma? Teria tomado decisões diferentes? Conseguiria perdoar e seguir em frente como fiz? Cada comentário é lido com carinho e me ajuda a entender melhor as diferentes perspectivas sobre situações como essa. E se esta história te impactou, se você se identificou com algum aspecto dela, se aprendeu algo novo ou simplesmente se emocionou, considere se inscrever no canal Vovó Lembrou. Toda semana compartilho histórias reais de vida, momentos transformadores como este, experiências que nos ensinam sobre resiliência, perdão e recomeços. Ao se inscrever, você não perde nenhum novo relato e ajuda a nossa comunidade a crescer. Produzir estes vídeos demanda muito tempo, dedicação e recursos. As gravações, edições, pesquisas para trazer histórias autênticas, tudo isso tem um custo significativo. Se você puder e quiser contribuir com o nosso trabalho, considere fazer uma doação através do Valeu Demais, nossa forma de financiamento coletivo. Sua contribuição, por menor que seja, nos ajuda a manter a qualidade do canal e a trazer novos vídeos diariamente. Com seu apoio, podemos alcançar mais pessoas com histórias que inspiram, que curam, que transformam. Na próxima semana, trarei outra história marcante que mostra como podemos encontrar força nos momentos mais inesperados. Não perca! Afinal, como sempre digo aqui no canal, a vida pode nos derrubar, mas a decisão de levantar e seguir em frente é sempre nossa. Sou Marlene Peixoto, tenho 75 anos agora, e esta foi minha história no Vovó Lembrou. Até o próximo vídeo, meus queridos. E lembrem-se, nossas cicatrizes contam histórias de batalhas que vencemos, não de derrotas que sofremos.